Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Paulo Sérgio Pio, pastor da Igreja Evangélica Luterana no Brasil, aqui em Curitiba, no bairro Portão. E é uma alegria ter você acompanhando o nosso programa de hoje. Vamos estudar, nesse dia, o capítulo 22 do Evangelho de Lucas. Por isso, seja bem-vindo e que Deus abençoe a nossa meditação. Muito bem, então hoje vamos estudar esse texto de Lucas, capítulo 22, e temos 71 versículos para conversar no dia de hoje. A primeira parte desse texto, nós não vamos ler exatamente todo o texto bíblico corrido, mas vamos dividir em blocos. Na primeira parte nós vamos falar sobre a traição de Judas. Depois vamos falar da Páscoa e da ceia. E depois então vamos falar quando Jesus avisa os discípulos e também a Pedro e fala sobre o que é ou quem é o mais importante. Jesus depois no Monte das Oliveiras, a prisão de Jesus então, o complemento dessa traição de Judas acontecendo na prisão de Jesus, depois a negação de Pedro em relação a Jesus, e depois Jesus diante do Conselho Superior. Todos os acontecimentos, então, antes da crucificação, antes da morte de Jesus e da sua ressurreição. Por isso, então, nós vamos começar com essa primeira parte do texto. Lucas 22, do versículo 1 a 6, e você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Nós vemos no versículo 3 a frase assim: Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12 discípulos. Esse texto, talvez dos mais conhecidos aí de Lucas 22, aliás, vários textos aqui bem conhecidos, histórias bem conhecidas. Essa primeira parte é quando Judas vai, então, conversar com os sacerdotes e os oficiais para combinar uma forma de entregar Jesus. Essa atitude de Judas, inicialmente, nós podemos entender como uma atitude de quem não acreditava em Jesus como Salvador. Judas, então, mesmo convivendo com Jesus, não acreditava na sua divindade ou na sua função de Salvador, de Messias. Essa atitude mostra a incredulidade. E, aliás, a busca de uma prova para incriminar Jesus por parte dos oficiais, ela passa exatamente por essa incredulidade de Judas. E aí, se nós queremos aplicar isso para os nossos dias, nós podemos ver que um tipo de traição da parte do ser humano em relação a Jesus é quando se coloca algo em lugar dele, em lugar do Salvador. Ou se coloca de lado as coisas do reino de Deus e deixa, então, outras coisas neste lugar. Coisas aqui do mundo. Sejam coisas materiais ou até, muitas vezes, a nossa zona de conforto, né? A fé em Jesus, muitas vezes, nos tira dessa zona de conforto e nós preferimos trocar. Então, essa traição de Judas ali, baseado na sua incredulidade, muitas vezes acontece na nossa vida quando nós fazemos trocas, né? Quando colocamos outras coisas no lugar do Salvador Jesus ou do reino de Deus. Claro que isso vai se desenvolver mais no plano de salvação e nós vamos falar depois sobre o beijo de Judas em Jesus, que denunciou quem era o Salvador para aquelas autoridades. Mas inicialmente isso nós precisamos ter em mente, né? A incredulidade de Judas, ela contribuiu e fez parte dessa traição. Bom, a segunda perícope de Lucas 22, 7 a 23, agora vai falar da Páscoa, da preparação da Páscoa e daquele dia, né, daquele momento em que Jesus institui a Santa Ceia na Quinta-feira Santa. Aparentemente, quando nós lemos esse texto, você pode acompanhar ali também, quando nós lemos esse texto, nós vemos que Jesus buscava ter privacidade com os seus discípulos, né? A forma discreta com que ele descreve o homem e a casa onde estaria sendo preparada ou seria preparada para a Páscoa mostra isso, para a ceia pascal daqueles homens. Mas também para os discípulos essa cena deve ter sido muito curiosa, né? Porque interessante, até intrigante, nós podemos dizer, porque Jesus descreve exatamente como os discípulos iriam encontrar aquele homem. Parecia até algo previamente combinado, parecia que Jesus havia combinado aquilo. Alguns estudiosos sugerem exatamente isso, que Jesus, de fato, já havia combinado com aquele homem para que Judas não o traísse, né? Então, ou seja, não impedisse que a ceia acontecesse naquela noite, que era
fundamental, era um passo importante na Semana Santa. Mas nós não temos essa certeza. O que nós sabemos é que Jesus anuncia quem era o homem, aonde as coisas iriam acontecer, e os discípulos, então, encontram esse homem e preparam, né, aquele local está todo preparado para o momento da ceia. E vejam que, então, quando Jesus e os discípulos chegam nesse local, eles se sentam, então, para a ceia. E aí Jesus anuncia novamente o seu sofrimento, o que é extremamente importante, como nós vemos no texto. Ali Jesus anuncia que da alegria de estar com os discípulos naquele momento, mas também o sofrimento que viria logo após, né? Jesus anuncia novamente aquilo que iria acontecer com ele. Talvez os discípulos não entenderam muito bem o que estava acontecendo, mas de fato era isso que Jesus estava anunciando. Jesus novamente reitera a sua vontade de viver aquele momento com os discípulos, né? Mas anuncia então o seu sofrimento. E então Jesus institui a Santa Ceia. Essas palavras aqui, elas são muito importantes e com certeza, juntamente com os outros evangelhos e também com a carta de Paulo aos Coríntios, nós vemos aqui as palavras da instituição que nós repetimos, né, nas igrejas cristãs, em todo momento que a Santa Ceia é realizada. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, diz Jesus. Ele não diz isso significa, ele não diz isso representa, ele não diz isso se transforma, mas ele diz isto de fato é. No período da Reforma, essas palavrinhas, isto é, deram muitos debates, muitos debates. E a afirmação de Jesus aqui é muito clara, muito clara. Isto é. Então, no momento da Santa Ceia, que tem um significado gigantesco para toda a cristandade, pela Santa Ceia nós lembramos exatamente o sacrifício que vai acontecer logo depois, né, que nós vemos da morte de Jesus na Sexta-feira Santa. Ali ele derramou o seu sangue, ali ele entregou o seu corpo ao sofrimento, como ele mesmo anunciou, e para oferecer perdão a todos que creem nele. A Santa Ceia, então, é isso, é um ato ordenado por Deus, ordenado por Jesus, que tem elementos visíveis, como o pão e o vinho, e que oferece perdão dos pecados. É o que nós, em outros momentos, chamamos de sacramento, né? É o sacramento da Santa Ceia, onde Deus vem até nós, onde Jesus vem até nós com seu corpo e sangue para nos alimentar e para que nós tenhamos, então, o fortalecimento da nossa fé. A Santa Ceia é uma ação de Jesus por nós, para nós, onde, de fato, nós recebemos o seu corpo e sangue, onde, de fato, nós recebemos dele o perdão, a certeza da vida eterna e a salvação. E é de graça, né? A graça de Deus, é o amor de Deus por nós, é o amor de Jesus incondicional, né? O Deus que se fez carne, que habitou aqui e que morreu por nós, um Deus conosco, um Deus que está conosco todos os dias. E ele se volta para nós de novo na sua palavra, como estamos fazendo agora, nesse momento de reflexão, e também no momento da Santa Ceia, onde Jesus vem até nós. Os discípulos, obviamente, não entenderam essa dimensão naquele momento, né, de saber que aquilo era o corpo e o sangue de Cristo de fato. Mas nós agora percebemos, e talvez depois muitos deles foram perceber isso também, pela prática da Santa Ceia depois na igreja cristã, após a ressurreição de Jesus e sua ascensão, né, e o Pentecostes. Então ali nós vemos que depois disso a igreja cristã celebra a Santa Ceia, assim como Jesus instituiu nesta noite com os seus discípulos, na noite em que eles celebraram então a Páscoa. Logo após esse texto tão importante, aí nós temos de Lucas 22, 24 a 38, nós temos ali mais uma grande passagem em que Jesus fala quem é o mais importante, né, e dá alguns avisos aí que são bem importantes, né? Jesus chama a atenção para o servir, né, e resumidamente nós podemos dizer isso. Quem é o mais importante? O mais importante é o que serve, não o que é servido. O mais importante é aquele que se coloca como servo, aquele que serve as pessoas. Jesus, em seu ministério, no contato com os discípulos, com as pessoas, ele deixou isso muito claro, muito bem claro, transparente até, de que servir é o mais importante. É a demonstração do amor, né, através do servir. Depois, então, dessa demonstração do que é o mais importante,
Jesus dá avisos, né? Avisa Pedro primeiro, dizendo, olha Pedro, você vai me negar. A famosa história do galo, né? Você vai me negar. Né? Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E a gente vê que de fato isso aconteceu. Né? Nós vemos isso logo depois acontecendo. Jesus também avisa os seus discípulos sobre a sua morte. Novamente dá o recado aos discípulos, olha, eu vou morrer, de fato isso precisa acontecer. Né? De que adianta resistir à prisão e à morte? Jesus relata que está ciente daquilo que precisa acontecer com ele, que é o plano da salvação da humanidade. Né? E se podemos aplicar isso para nós hoje, precisamos entender esses avisos e também esse serviço. Né? Nós somos chamados a servir, como Pedro, que mesmo negando a Jesus, como os discípulos que mesmo tentando impedir a prisão de Jesus, logo após a ressurreição, aí sim se percebe então a importância do servir, a importância de estar a serviço do próximo. Né? Eles precisaram ver a ressurreição, nós olhamos para trás agora e já sabemos dessa ressurreição, então agora podemos também servir a esse Senhor que nos serviu tanto e que deu a sua vida por nós. E Deus continua usando pessoas, né? Nós vemos nesses 2 avisos, né? E às vezes olhamos para trás e dizemos assim, eu não sou como Judas, eu não sou como Pedro, né? Eu não sou como os discípulos, mas nós precisamos entender que mesmo incrédulos em muitos momentos, Deus continua usando pessoas. Mesmo quando nós somos incrédulos, mesmo quando nós em alguns momentos não confiamos, não acreditamos, falhos, duvidosos, assim como nós somos convidados também hoje a servir, né? A servir a esse Deus e ao próximo. Nós somos os vasos de barro, né? Que levam um conteúdo precioso que se chama Evangelho, que é a mensagem de salvação da humanidade. Aí nós vamos então para Jesus no monte, né? Do versículo 39 ao 46. Também é um texto muito conhecido, né? Onde Jesus diz, se for da tua vontade, Pai, afasta de mim esse cálice, né, de sofrimento. Jesus se coloca diante do Pai para que a vontade de Deus seja feita. Né? Na humanidade de Jesus, Jesus como verdadeiro homem, sente o peso do momento. Ele sente o peso daquilo que iria acontecer, né? De morrer por toda a humanidade. Jesus pede para que o Pai afaste o sofrimento, mas se coloca de novo como servo. Seja feita a tua vontade. Ele chega a suar sangue, diz o texto bíblico. Né? Chega a suar sangue de tanto sofrimento que ele previa e que já estava no seu coração, humanamente falando. Os discípulos também sentiram um pouco disso, né? Talvez sem entender muito bem, mas dormem até de tristeza, diz o texto. Né? Os discípulos, quando Jesus chega, estão dormindo, e Jesus havia dito, olha, orem para que vocês não sejam tentados. Né? Claro, ele já sabia o que iria acontecer logo depois com Pedro, logo depois com os outros discípulos, né, que correram e se esconderam após a morte de Jesus, ou a prisão de Jesus. E assim, eles não conseguiram fazer, eles estavam, quando Jesus voltou do monte, dormindo, né, como diz o texto, de tristeza. Né? E aí, então, chega exatamente o momento da prisão. A prisão de Jesus, chega a parte em que os problemas, de fato, começam a acontecer naquela semana. Claro que tudo já estava sendo maquinado, né, às escuras, mas acontece o momento, então, que Jesus é preso. Jesus tem uma clareza do que estava acontecendo. Os discípulos, claro que não. Judas, nesse momento, então, aparece novamente como peça fundamental na história. Né? Com um beijo, a traição é anunciada. É o texto que nós, acho que todos conhecemos aí, da traição com o beijo. Né? Judas identifica quem é Jesus no meio daqueles, para que as autoridades, então, ali saibam quem é o Salvador, ou aquele que se dizia Salvador. E antes de Jesus seguir preso ainda, né, obviamente que num ato de defesa, Pedro ainda corta a orelha de um dos guardas, Jesus ainda cura esse guarda. Né? Ali dá mais uma prova do seu amor, da sua misericórdia para com aqueles que estavam prendendo ele. Né? Jesus dá mais uma lição aos discípulos, dá mais uma lição para nós, mostrando o quão importante é amar, mesmo aqueles que nos perseguem, mesmo aqueles que não gostam de nós, mesmo aqueles que de repente vão contra a nossa fé,
contra aquilo que nós cremos, né? Contra o Salvador, porque o próprio Salvador, aqueles que foram contra ele, ele na atitude de amor e serviço ainda cura aquele guarda. E depois disso, então, do versículo 54 a 62, nós vemos mais um texto muito conhecido, que é a negação de Pedro. Talvez, juntamente com a instituição da ceia, seja, e juntamente com essa questão do beijo de Judas, nesse capítulo 22, seja um dos textos mais conhecidos, né? A negação de Pedro, como eu já disse antes, ela acontece com todo ser humano, né? E nós muitas vezes olhamos para Pedro, aquele que conviveu com Jesus e ainda assim negou Jesus na hora do aperto, né? Pedro teve medo, isso é o que nós podemos dizer, né? Pedro teve medo de perder a sua vida, de ser levado para junto de Jesus, de repente morrer juntamente com Jesus. Medo da situação onde ele estava. Mas também é legal lembrar que Pedro quis acompanhar, quis estar perto de Jesus. Mesmo sabendo que Jesus estava preso, Pedro estava lá. Obviamente que a atitude dele é lamentável de negar a Jesus. E Jesus havia anunciado isso. Ele disse que não iria acontecer, como nós vemos em outros textos paralelos. Mas aconteceu. De fato, Pedro nega a Jesus, nega conhecer o Salvador, como talvez em muitos momentos nós também já fizemos. Isso acontece conosco. Estamos próximos a Jesus pela palavra, pela Santa Ceia. Ele está próximo a nós, porque vem a nós pela palavra, pela ceia. Mas temos medo, né, das situações do dia a dia. Não podemos esquecer que em Jesus nós temos a vida. E Pedro percebeu isso depois. Nós somos chamados também agora a perceber isso, né? Pedro foi peça fundamental depois no testemunho, no serviço, na defesa, né, do Evangelho. Como nós também somos convidados agora, já tendo a salvação, a fazer isso também. E a parte final, então, onde termina o nosso texto de hoje, do capítulo 22, é Jesus diante do Conselho Superior, em Lucas 22, 63 a 71. Jesus, primeiramente, apanha muito, né? A crueldade das torturas naquela época era muito grande, né? E, de fato, Jesus sofreu muito, e isso nos diz muito também, porque tudo isso aconteceu em nosso lugar. O Conselho Superior tenta colocar palavras na boca de Jesus, fazer com que ele afirmasse que era o Messias prometido, né? O prometido Salvador, e assim eles teriam provas, ou segundo as regras e leis da época, provas para condenar Jesus. Jesus não o afirma claramente, mas ele disse: vocês estão dizendo, né? Como fez também diante de Pilatos, se tu o dizes, né? Vocês estão afirmando isso. Ele não negou, né? E o que eles queriam era uma negação ou uma afirmação, pelo contrário, era o que eles desejavam para poder condenar Jesus. Mas essa não negação se tornou para eles uma prova, né? Não precisamos mais de nada, nós já ouvimos da boca dele. E agora, então, segue-se, né, o restante da condenação de Jesus até a crucificação. O que nós podemos aprender desse capítulo 22 de Lucas é exatamente isso. A colocação de Jesus como Salvador e a sua entrega total, né, de servir e se colocar em nosso lugar. Também percebemos o quanto Deus continua usando pessoas, usou esses que estavam com Jesus e talvez não entenderam bem, Judas, inclusive, para um lado muito negativo, Pedro depois com arrependimento e novamente com uma nova oportunidade ainda foi muito importante para a constituição do Evangelho naquela região, e assim também acontece conosco, né? Entre altos e baixos da nossa fé, nós somos convidados a servir, né? Mesmo depois de falhas e mesmo depois de pecados, onde Jesus nos perdoa. E essa semana, ou esse momento que nós vemos em Lucas 22, é de Jesus, então, voluntariamente se entregando para morrer por cada um de nós. A Santa Ceia é isso também. A Santa Ceia é o momento em que nós lembramos dessa morte. Além de receber o verdadeiro corpo e sangue de Cristo, isto é, a presença real de Jesus na ceia, nós ainda temos o privilégio de testemunhar a nossa fé e lembrar o sacrifício de Jesus em nosso lugar. Muito bem, nesse programa o nosso estudo vai ficando por aqui, mas não perca a próxima edição, que irá continuar com o texto de Lucas 23, continua essa história.
Assista este e outros programas no Facebook da rádio, facebook.com/rádio da IELB e youtube.com/rádio-CPT. Baixe esse episódio também em www.radiocpt.com.br/podcast. E muito obrigado pela sua audiência. E não esqueça também de divulgar os programas da Rádio CPT nas suas redes sociais. Foi um prazer ter estudado com você a Palavra de Deus e crescer na fé em Cristo junto com cada um de vocês. Que a paz de Jesus esteja com você e a sua família. Um grande abraço e até o próximo programa.